Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, decretou 5 dias de luto pela morte do presidente iraniano e de outras 7 pessoas ligadas ao governo. Ele garante que não haverá qualquer interrupção no funcionamento do Irã. Agora, quem assume o segundo cargo mais importante do país é o primeiro vice-presidente. O Irã anunciou novas eleições depois da morte do presidente do país num acidente de helicóptero. O corpo de Ebrahim Raisi foi encontrado numa região de difícil acesso. O presidente Lula disse que recebeu a notícia com pesar. Os Estados Unidos chamaram a queda de lamentável e a Rússia e China lamentaram o acidente. Quais os desdobramentos da morte do presidente dentro do Irã? A mudança pode afetar o equilíbrio de forças no Oriente Médio? Isso pode influenciar a guerra de Israel contra o Hamas, que recebe apoio direto do Irã? O JR 15 Minutos discute estas e outras questões com Gunter Rudz, professor de Relações Internacionais da ESPM. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Oi, Celso. Obrigado de novo por vocês me receberem aqui. E quem nos acompanha nessa entrevista é Felipe Brandão, correspondente da Record no Oriente Médio. Felipe, o cargo de presidente do Irã, atualmente ocupado por um interino, tem pouca força política, não? Oi, Celso, é um prazer estar participando aqui com vocês. Oi, professor Gunter, muito obrigado pela participação. Celso, desde a Revolução de 1979, o líder supremo no Irã é um Ayatollah. O primeiro foi o Ayatollah Khomeini, que ficou no poder até morrer em 1989. Quem então assumiu o cargo foi o Ali Khamenei, que ainda é o líder supremo iraniano. Professor Gunter, numa teocracia como o Irã, qual o poder real do líder religioso e qual o papel do presidente do país? Bom, o presidente iraniano tem muito mais um simbolismo e algumas políticas internas do país. E por isso mesmo, a política externa e a política de defesa não estão subordinados ao presidente, né, como ou primeiro-ministros, né, como aqui no Ocidente. E por isso mesmo, como bem colocou, quem manda definitivamente no Irã é o Ayatollah, né? Hoje em dia o Khamenei. Por isso mesmo, você tem uma dinâmica em que tudo está subordinado aos interesses dos clérigos, porque abaixo do Ayatollah Khamenei, né, que inclusive muitas vezes se diz o Ayatollah Mor, tem o Conselho dos Guardiões, que é formado por 6 religiosos e 6 juristas. Eles é que são os responsáveis, vamos dizer assim, no dia a dia de supervisionar governo, o Congresso e o Judiciário se estão seguindo as regras religiosas. Ou seja, o poder definitivo está na mão dos ayatollahs. Agora, professor, Ebrahim Raisi, o presidente que morreu nesse acidente, ele era um linha dura, né? Teve sucesso em reprimir uma série de manifestações que ocorreram no Irã em 2022, depois da morte daquela jovem pela polícia da moralidade iraniana. A morte dele pode trazer de volta esse tipo de protesto? Olha, Celso, pelo que eu tenho acompanhado, o governo reprimiu tanto e está com força que é difícil ver movimentos em grande escala que possam ameaçar o regime. Então, protestos podem ocorrer, mas não no grau que a gente viu, acompanhou, né, nesse tempo recente, justamente por causa desse fato. Então, você tem hoje um governo que ao mesmo tempo está forte, mas também tem suas divisões internas. Efetivamente, como você falou, o Raisi, ele era um ultraconservador, né, vamos dizer assim, um dos fundamentalistas, né, da linha mais conservadora, mas há outros grupos dentro também, dentro dos religiosos e dentro, vamos dizer assim, do establishment, né, dessa elite iraniana. E por isso mesmo, está seguro. Eu não vejo o regime sofrendo uma ameaça das ruas, mas você tem aí disputas internas, mas que eu não vejo também como possa vir a derrubar o regime.
Ou seja, os candidatos têm que ser aprovados pelo Ayatollah, né? Há risco do candidato preferido do Ayatollah não ser eleito? Não, porque passa, né, pelo Conselho dos Guardiões. Qualquer candidato, qualquer pessoa, inclusive no Irã, mulheres também podem se candidatar a cargos públicos, são poucas que conseguem ser aprovadas, mas tem que passar pelo crivo, né, do Conselho dos Guardiões. E por isso mesmo, só passa quem eles querem, que vai ser o candidato, né, entre aspas, do regime, e também aqueles que não vão ter chance de ganhar. Para dar o quê? Para dar esse ar de uma democracia, né? Uma fachada bem parecida com a Rússia, com a Venezuela. Então, não tem. O grande problema, aí sim, vai ser decidir quem vai ser esse candidato, ou seja, as disputas internas. O Irã é um ator importante na geopolítica do Oriente Médio. O país, que é da vertente xiita do islamismo, se coloca como principal inimigo de Israel na região. Outros países islâmicos, como a Arábia Saudita, são de outra vertente religiosa, a sunita. Esse vácuo de liderança no Irã, professor, interfere de alguma maneira no equilíbrio político na região? Olha, Felipe, não, nada, porque a política externa e a política de defesa estão a cargo do Ayatollah. E o Ayatollah, estando ainda no poder, não vai ter esse vácuo, né, de poder. Vai continuar sob o comando dele. O que eu vejo é quando o Ayatollah Khamenei vier a falecer, aí sim você pode ter uma disputa interna. Se vai colocar em risco o regime ou não, eu ainda não sei. Ainda acho que não, porque todos ali que estão no poder perderiam com isso. Mas pode ter disenções. Mas enquanto ele estiver no poder, não vai ter esse vácuo de poder e as ações iranianas continuarão firme e forte no Oriente Médio. O Irã apoia grupos terroristas como o Hamas, que está em guerra com Israel, o Hezbollah, que também ataca o território israelense, e os Houthis, que age contra os interesses judeus na região. Uma possível crise política no Irã pode ter desdobramentos na guerra de Israel contra o Hamas, professor? Eu também acredito que não. Eu vejo que Hamas, e eu desconfio inclusive que a ação do Hamas não foi combinada com o Irã, que seria o grande patrocinador, né, do Hamas. Eu vejo que o governo iraniano foi até pego de surpresa nesse ataque, mas como um aliado não, e principalmente por ter desferido um golpe tão duro contra Israel, o Irã apoiou, e esse apoio não vai sofrer nada de revés com essa mudança na presidência. Agora, uma grande preocupação internacional em relação ao Irã é a possibilidade do país já ter acesso a bombas nucleares, né? É possível afirmar com certeza se o Irã já conseguiu ter acesso à tecnologia para desenvolvimento de armas nucleares? Olha, Celso, vários relatos de especialistas nessa área, inclusive da Agência Internacional de Energia Atômica, dizem que o Irã tem a tecnologia e tem o urânio suficiente para montar algumas bombas, não de grande potência, mas já seriam bombas atômicas, e aí chega-se a comentar, inclusive, num número suficiente para 20 ou 30 ogivas. O grande problema é que, entre essa decisão de efetivamente fabricá-las e fabricar, tem um tempo, não é tão fácil, vamos dizer assim, montar uma bomba, e se o Irã tomar essa decisão, a minha desconfiança é que o governo israelense ataca antes. E aí isso sim levaria a um conflito regional com um possível uso de armas atômicas. Isso preocupa. Bom, apesar do envolvimento do Irã no apoio a grupos terroristas e da ameaça do país ter acesso a armas nucleares contra a vontade da comunidade internacional, os Estados Unidos não têm tido muito sucesso em implantar medidas para isolar o país. Sanções não funcionam contra um país que é grande produtor de petróleo, como o Irã, professor? Felipe, não só um grande produtor de petróleo, mas um país produtor de petróleo que tem como seu principal cliente a China, que hoje é o principal oponente americano, o principal país que disputa a liderança global com os Estados Unidos. Eu não digo inimigo porque é diferente da Rússia. A Rússia hoje é inimigo mesmo dos Estados Unidos e Europa, mas a China está
nesse jogo duplo, que ao mesmo tempo coopera, ao mesmo tempo compete com os Estados Unidos, e por isso mesmo, com a China nessa posição, e dependendo ainda bastante de petróleo, não vai deixar o Irã afundar, porque também não interessa a China ter uma crise no Irã, o preço do barril disparar e a economia chinesa sofrer. Então, por essa conjuntura, é que o Irã consegue sobreviver, mas não está tão tranquilo assim não. A economia iraniana está com problemas internos e isso preocupa o regime. Nesse acidente com o helicóptero iraniano, morreram, além do presidente Ebrahim Raisi, o embaixador, né, o chanceler, ministro das Relações Exteriores e outros 6 integrantes do governo. Né? Professor, eu pergunto o seguinte, se o cargo mais importante no Irã é do Ayatollah, o líder religioso supremo, há uma disputa já para a sucessão de Ali Khamenei, ele tem 85 anos. Essa disputa maior pode influenciar as escolhas de candidatos para essa próxima eleição presidencial? Sem dúvida, Celso, sem dúvida, porque, primeiro, o que eu já li também é que o Ayatollah Khamenei não só está com idade avançada, mas não estaria tão bem de saúde. E por isso mesmo, essa morte do presidente foi importante, porque ele era considerado quase que um sucessor natural, porque ele também era um religioso, ele também era um clérigo, um ayatollah. E por isso mesmo, abre sim esse processo sucessório, não só da presidência, mas em relação, já pensando na sucessão do próprio Khamenei. E isso é importante porque não há, vamos dizer assim, um sucessor natural, que o mais provável seria o presidente Raisi, mas ele veio a falecer. Um outro que poderia ter sido um sucessor natural era o neto do Ayatollah Khomeini, mas na última formação do Conselho dos Guardiões ele não foi eleito. Então, por ele ser neto, né, do fundador da República Islâmica Iraniana e também um religioso, ele seria praticamente imbatível nesse processo de escolha. Hoje está aberto, e por isso mesmo que eu falei, essa sucessão do Ayatollah Khamenei pode gerar, sim, uma instabilidade política no Irã. Ou seja, as manifestações realizadas pelos jovens quando da prisão e da morte da estudante, elas podem voltar a ocorrer, né? E elas são, digamos assim, um peso nessa eleição do novo escolhido? Podem voltar a ocorrer. Eu não acho que seja um peso, mas é um fator que leva aos conservadores não pensarem 2 vezes em não aprovar ninguém que seja candidato à presidência e que possa concorrer mesmo contra um candidato escolhido. Então, devido a esse quadro aí interno, é que você tem um endurecimento de todos que apoiam o governo. Agora, professor, como é que essas mudanças no Irã elas podem afetar o relacionamento do país com o resto do mundo, tanto do ponto de vista diplomático quanto do econômico? E qual a situação do Brasil nesse quadro? Olha, Celso, primeiro que a gente tem que entender, eu venho falando isso, é importante a compreensão de que hoje a gente vive uma nova Guerra Fria. Diferente daquela Guerra Fria do passado, que nós tínhamos 2 sistemas econômicos, hoje a gente tem o capitalismo com suas diferentes versões competindo, né? O capitalismo ocidental e o capitalismo de Estado chinês e russo, mas você tem a formação de 2 blocos. O Irã definitivamente está no bloco chinês, está no bloco autoritário, há um governo autoritário. Ao mesmo tempo, para o Brasil, os nossos principais interesses econômicos estão com a China, nosso maior parceiro comercial, e também com o Irã, que é um importante parceiro comercial do Brasil na região. Importa bastante commodities e até alguns produtos industrializados. Contudo, os valores que formam a nossa sociedade brasileira são valores democráticos ocidentais. Nós somos uma sociedade que veio da Europa, desse Ocidente. Por isso que o ideal de qualquer governo de agora em diante, mas principalmente o que está no poder hoje, é saber caminhar nesse limite entre os interesses econômicos e os interesses, vamos dizer assim,
ideológicos de visões de valores de mundo. Neutralidade, nós não precisamos tomar alinhamento com nenhum dos dois lados. Isso seria aceito perfeitamente tanto por Washington quanto por Pequim. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Günter Hudzit, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. Muito obrigado, professor. Imagina, César, eu que agradeço. Até a próxima. E agradeço a presença de Felipe Brandão, correspondente da Record no Oriente Médio. Celso, muito obrigado. Obrigado também, professor Günter. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.